Olá, bom dia, tudo bem? O ano era 4004 antes de Cristo. Nasce a criança que ia dividir o tempo entre o antes e o depois. Naqueles dias o Império Babilônico, o Império Romano reinava e o caos estava instalado sobre toda a terra, sobre toda a criação de Deus. Em um tempo a qual se estipula que tinha 50 milhões de pessoas em todo o globo terrestre, e 60% de toda essa população global era escravizada pelo Império Babilônico. Um tempo a qual a pobreza predominava, mais de 80% dessa população vivia abaixo da lei da pobreza e um grande percentual na lei da miséria. Poucas pessoas usufruíam da classe média e os 2% da riqueza. E os anos se passaram e a criança cresceu. E aos seus 30 anos chega o tempo delas ser apresentada, iniciar o seu ministério. E quando João Batista está batizando no Jordão, lá vem ela. E ele brada: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o batiza. E quando ele o batiza, o seu pai, Deus, vem apresentar também ele aos homens. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele escutai. E desde então Jesus inicia seu ministério e começa a pregar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E ali se inicia o percurso, a mudança do percurso da história da raça humana. Ele inicia o seu ministério anunciando a chegada de um reino e propagando uma contracultura que era totalmente inversa do que estava instalado nas faculdades da raça humana. Todos os imperadores e reinos que subiram para cima da terra e reinaram, eles escravizavam, subjugavam, jogavam cargos e fardos pesados sobre a raça humana e castigava todas as nações que ele subjugava. Mas chega um reino e um rei que o seu método de conquista é diferente de todos que já passou pela terra. Esse vem conquistando em amor, com sabedoria, com graça, com bondade, com misericórdia e exercendo poder sobre principados e potestades, sobre espíritos malignos e libertando os cativos e os oprimidos das garras do inimigo. E isso foi algo que confundiu até mesmo os sacerdotes daquela época, que eram os conhecedores da palavra e que ministravam a palavra para a sociedade. E ali estava Jesus, no meio de uma geração que era tão perversa que até mesmo os próprios sacerdotes eram chamados de raça de víbora. Então ele inicia propagando uma contracultura, declarando a chegada de um reino. E por não lhe entender, ele vai à cruz e é morto na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscita. E após ele ressuscitar, ele dá ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensine a cultura do reino. E quando Jesus foi subir ao céu, ele falou: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Essa mensagem é para que você entenda e compreenda. O que está no coração de Deus foi o que Jesus Cristo veio executar na terra. Manifestar a natureza de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus e a cultura do reino de Deus. Colonizar a terra com a sua cultura. E estabelecer um governo, que estabelece a ordem e traz o progresso, o avanço. Hoje, 2023, o meu filhinho, que tem apenas 5 anos, usufrui de um padrão de vida que nenhum dos imperadores que reinaram sobre a terra por 4.000 anos usufruiu. Tudo porque o Filho de Deus veio restaurar o que havia se perdido quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. Essa é só mais uma mensagem para que você entenda e compreenda o seu real propósito e o propósito pela qual Deus nos criou. Manifestar a natureza, os princípios, os valores de Deus, a cultura do reino de Deus e governar, estabelecendo a ordem e trazendo progresso. Paz.